E aí no versículo 28 nós temos a multiplicação, é a segunda parte das nossas divisões. A segunda parte é a multiplicação, versículo 28. Eu vou ser muito breve ao falar do versículo 28. O texto diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí ele diz: dominai sobre os peixes do mar. Observem a expressão enchei a terra e sujeitai-a. A multiplicação conectada com o domínio. Agora aqui o domínio não está ligado à imagem e semelhança. Agora o domínio está ligado à multiplicação. E ele prossegue: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dentro da teologia reformada, o nome que é dado a isso é o mandato cultural. O que é isso, mandato cultural? Eu vi um artigo de um escritor, acho que é escritor talvez de artigos apenas, o nome dele é Alexandre Amin de Oliveira, é o nome dele. Ele fez uma definiçãozinha de mandato cultural, que é algo baseado nesse versículo que acabamos de ler aqui, o mandato cultural. Na teologia reformada há 3 mandatos aqui nesse nível: o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato cultural se relaciona ao modo como o homem deve se envolver com a criação, influenciando a criação, exercendo controle sobre ela. Essa é a ordem de Deus, é o mandato cultural. E esse mandato cultural, ele tem que se ampliar. Por isso se chama mandato cultural. Ele tem que se ampliar porque os homens tementes a Deus devem não somente influenciar a criação, eles devem influenciar a cultura também, através do evangelho. Aí o mandato cultural, ele se mescla com o mandato de evangelizar. Evangelizar seria uma extensão do mandato cultural, quando eu exerço domínio não só sobre animais e árvores, mas exerço domínio sobre a minha cultura, exerço domínio sobre o ambiente cultural em que eu vivo, influenciando as pessoas também, e não sendo influenciado por elas. Então é muito salutar o conceito de mandato cultural quando ampliado. Aqui nós temos só o domínio sobre a natureza, mas se for ampliado o conceito de mandato cultural como deve ser ampliado, então ele é muito salutar. Porque eu aprendo que como corregente de Deus neste mundo, como alguém que deve dominar neste mundo, eu devo influenciar e não ser influenciado. Um sermão que eu preguei aqui há algum tempo atrás: non ducor, duco. Alguns fizeram até uma camiseta escrito: non ducor, duco. O que significa non ducor, duco? Não sou conduzido, conduzo. Esse é o crente que leva o mandato cultural às últimas consequências, mesclando esse mandato com o mandato do evangelho. Eu influencio, não sou influenciado. Eu conduzo, não sou conduzido. Eu influencio as pessoas ao meu redor, elas não me levam, eu as levo. É diferente. Então, esse versículo aqui dá ensejo, lança as bases para esse conceito do mandato cultural. Então, esse escritor, o Alexandre Amin de Oliveira, ele diz: o mandato cultural envolve a vice-regência do homem. Eu gostei dessa expressão que ele usou. A vice-gerência do homem sobre o cosmos. Ele gerencia, ele influencia, ele domina o cosmos. Era para o homem desenvolver e manter tudo aquilo que havia sido criado por Deus. Nós quebramos o mandato cultural, nós destruímos a natureza. Era para dominar sem destruir. Era para dominar protegendo, como um rei que protege o seu reino, como um rei que protege os seus súditos. Era para ser feito isso, mas nós destruímos a natureza ao nosso redor. O problema ecológico, antes de se tornar um problema ecológico, ele é um problema teológico. O homem rompeu a ordem de Deus, ele não cuidou da natureza, o seu domínio se tornou exploração, ele destruiu tudo ao seu redor. Há inimizade entre o homem e a criação. E ele prossegue, esse escritor, dizendo: através deste mandato, Deus colocou a humanidade em um relacionamento singular com a criação, para dominar e sujeitar no sentido positivo. E na sequência, observando o desdobramento do conceito de mandato cultural, é dito o seguinte: na teologia reformada,
A responsabilidade de governar o mundo como reis benevolentes é chamada de mandato cultural e se desdobra na responsabilidade de desenvolver a cultura sob o senhorio de Cristo. Então, por que multiplicar? Por que a multiplicação? A multiplicação é para obedecer a ordem de dominar, como vice-reis, como co-regentes, como gerentes de Deus. E isso se amplia, na medida em que o homem vai se multiplicando, esse domínio é mais intenso, e é salutar, deveria ser salutar. E anexo a isso está a responsabilidade de nós cristãos, de não influenciarmos apenas o que Deus criou, mas influenciarmos as pessoas.